Sábado, 3 da tarde, seja muito bem-vindo ao nosso momento de estudo e leitura da Bíblia. Esses encontros acontecem sempre ao vivo, mas hoje, excepcionalmente, é uma gravação, tem um compromisso importante, bem no horário da nossa live. Então eu gravei, mas transmito no horário para manter a nossa tradição aqui de sábado às 3 da tarde. Mas nos demais encontros serão todos ao vivo. O que vai mudar é que hoje não tem os comentários ao vivo de vocês, mas deixe os comentários aí que depois eu respondo na próxima live. Estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje é dia dos capítulos 11 e 12. Então pega a sua Bíblia aí, vamos para o nosso estudo. Se você está chegando agora nessa gravação, procure no segundo link na descrição desse vídeo a comunidade de estudo e leitura da Bíblia do grupo Café e Teologia. Faça parte. Claro, se você for inscrito no canal Café e Teologia ou acompanha a nossa página no Facebook, você terá acesso às gravações. No entanto, fazendo parte da comunidade, você recebe o link da programação dessa transmissão, então você não precisa esperar o alerta do YouTube ou do Facebook para acompanhar a transmissão. Se você entrar agora, você já entra para a comunidade. Nas próximas lives, você recebe o link antes. Mais uma coisa, hoje são os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Marcos. Se você não assistiu aos anteriores, procura no YouTube, no canal Café e Teologia, a playlist Estudo e Leitura da Bíblia. E está lá salvo na ordem, live 1 de 8, 2 de 8. E você vai recuperar as transmissões, os estudos que você perdeu. Então, já que eu estou na gravação, não tenho os comentários ao vivo de vocês hoje, vamos logo ao que interessa. Vamos ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá. O capítulo 11, pessoal, ele começa com aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra, vai do versículo 1 até o 11, do capítulo 11, e o povo dando glória a Deus, dizendo que Jesus é o Messias. E um ponto importante é que aqui Jesus não proíbe as pessoas e ele permite que elas façam isso livremente. Vamos lembrar que anteriormente Jesus pede para que não fale dele. Quando Pedro fala, eu creio que tu és o Cristo, nós cremos que tu és o Cristo, Jesus pede para não falar, mas aqui ele deixa que falem. E tem uma questão aqui que é uma confirmação tácita. Quando o povo diz, ele é o Messias, e ele não fala nada e entra gloriosamente em Jerusalém, Jesus está confirmando através do silêncio as palavras dessa pessoa. Por isso eu disse que era uma confirmação tácita. Ok? No versículo 12, 13 e 14 temos o episódio que Jesus amaldiçoa uma figueira. Jesus vai até a figueira não tem frutos e Jesus amaldiçoa a figueira. Tem muito debate sobre isso, mas eu fico com a posição clássica de que aqui é um símbolo do castigo que virá sobre Israel. E nos próximos versículos eu vou explicar por que eu penso isso. Do versículo 15 até o 19, estamos no capítulo 11, do verso 15 até o 19, é o famoso episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo e que ele purifica o templo. Grande ponto aqui, Jesus transforma novamente aquele lugar em casa de oração. E existe um certo debate aqui sobre o porquê que Jesus fez isso e exatamente quem as pessoas que Jesus atacava. O resumo é o seguinte, as pessoas têm que levar os animais para o templo. E o sacerdote precisa avaliar se o animal é digno para o sacrifício.
Na lei também estava previsto que quem morasse longe poderia vender o animal lá onde ele mora, trazer o dinheiro, chegando mais próximo, comprasse novamente e apresentasse. Então não era difícil comprar aquele animal por ali, tá? O que muitos sacerdotes espertinhos faziam, né? Eles só aceitavam os animais que fossem comprados deles, que já eram os validados. Nessa hora, a pessoa recebia o dinheiro pelo animal, entregava para o sacerdote, só que o sacerdote não sacrificava, colocava o animal para ser vendido de novo. E o mesmo animal era vendido para várias pessoas nesse carrossel aí de receber dinheiro do animal que eles não aceitavam o trazido, aceitavam só aquele deles, né, que era o oficial, para oferecer em sacrifício. Então é justamente esse tipo de venda que especificamente Jesus ataca aqui. E lembrando que Jesus diz: essa casa é de oração, não é uma casa de sacrifícios, não é uma casa de venda de objetos sagrados. O sacrifício fazia parte da lei, mas a oração mais importante. Então aqui é um ponto interessante do versículo, entre os versículos 15 e o 19, que é a parte que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Tá? No versículo 20, eles voltam a ver a figueira. Quando eles voltam para Jerusalém, olhando para sua Bíblia, a partir do versículo 20, os discípulos agora veem que a figueira está morta. Lembra que dos versículos 12 até o 14, eu tenho Jesus amaldiçoando a figueira. No versículo 20, conta que a figueira estava seca. Ao invés de Jesus falar sobre o fracasso do sistema religioso, já que ele está vindo da purificação que ele faz no templo, expulsando os vendedores, Jesus vai falar da nova comunidade que ele está criando, que vai viver pela fé e viver pela oração. E é justamente por isso que eu sou um dos que acredita que essa figueira representa o destino de Israel. Vamos lá. Jesus vai até a figueira, não tem fruto, ele amaldiçoa. E quando chega o resultado da maldição, que a figueira está seca, Jesus vai falar da nova comunidade que ele cria, que vai viver pela fé e viver pela oração. Então, para mim, é muito clara essa figura de que Jesus vai criar a igreja, o novo Israel de Deus, que não é mais aquela herança de sangue lá de Abraão, mas a herança pela fé, daqueles que, crendo em Jesus, têm acesso à salvação. Então, eu consigo ver isso com uma boa clareza e eu espero que vocês estejam acompanhando aqui o meu raciocínio. Textos paralelos que vão falar sobre se viver pela fé e pela oração. Anota aí, Mateus 17, 20, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Tá? Passado aqui, chegamos ao versículo 27 do capítulo 11. E a partir de agora, eu tenho Jesus debatendo com alguns líderes religiosos. E esse debate ele vai até o capítulo 12, no versículo 34. Então nós temos aí uma longa narrativa desse acontecimento, tá? Ele vai do capítulo 11, verso 27 até o 33, e depois do 12, 34 em diante, eu tenho essa discussão com líderes religiosos. O ponto aqui é o seguinte: eles querem saber qual que é a autoridade de Jesus. Com que autoridade Jesus ensina? E Jesus toca na ferida quando ele fala assim: e João, quem deu autoridade para batizar? Parece vago, mas não é. Lembra do começo do Evangelho de Marcos, que João está batizando e todo mundo respeitava a autoridade de João. Nós temos até fariseus que vão buscar o batismo de João, quando João Batista fala, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, até os fariseus que nem acreditavam em ressurreição, nem acreditavam na Bíblia inteira, só na Torá,
eles acreditam em João. E João é aquele que testifica acerca de Jesus. Eu vos batizo com água, João Batista diz, mas virá um após mim, a qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Então eu tenho agora Jesus perguntando quem deu autoridade para João batizar. Porque se eles aceitam a autoridade de João, eles têm que aceitar a autoridade de Jesus. Porque João já era uma autoridade muito conhecida na época e o próprio João testifica acerca de Jesus. Se eles falam que João não tinha autoridade, o que é que aqueles fariseus estão lá sendo batizados por Jesus no começo, por João Batista, desculpa, o que aqueles fariseus lá no começo da história estão sendo batizados por João Batista? E João Batista já tinha o reconhecimento do povo. Então tinha medo do povo se revoltar com os líderes judeus e até a incoerência de não acreditarem em uma autoridade que eles foram lá para ser batizados por eles. Então Jesus acaba colocando ali numa berlinda, né? Não sabe o que escolher, porque qualquer resposta seria um problema muito grande, se não abandonar a pergunta e reconhecer através do silêncio a autoridade de Jesus. Eu sou sempre maravilhado com esse tipo de resposta que Jesus dá, em que Jesus não tem que declarar a autoridade dele, mas Jesus simplesmente demonstra pela situação que está acontecendo ali o que é realmente importante, né? Qual que é a raiz da questão que está sendo tratada ali. Então não houve a opção senão reconhecer que aquela autoridade vem de Deus. Ok? Capítulo 12, nós temos a passagem aqui dos trabalhadores maus, os lavradores maus. Jesus vai usar aqui a figura da plantação de uvas. E não é por acaso, tá? Em Isaías capítulo 5, do versículo 1 até o 7, Israel é representada por uma plantação de uvas. Então, quando Jesus conta a parábola que ele usa também a plantação de uva, ele está usando a mesma linguagem de Israel, de Isaías, mesma linguagem de Isaías para falar do povo de Israel. De que os líderes israelitas daquele período não estavam guardando a aliança de Deus com o povo. De que eles rejeitaram os profetas que Deus tinha enviado e mataram até o filho do dono da plantação de uvas. Os profetas foram perseguidos e mortos, o próprio João Batista já foi morto. Eles estavam ali às vias de matar o próprio Filho de Deus. Então, o dono da plantação, que é Deus, vai passar a responsabilidade para outro para cuidar do seu povo. Acho que deu para entender aqui a visão geral dos trabalhadores maus. E chegamos no versículo 13, tá? Essa passagem dos maus lavradores é o capítulo 12, do versículo 1 até o 12. Chegando no 13, tem uma questão civil aqui sendo tratada, a cobrança de impostos. Do versículo 13 até o 17, vamos discutir aqui uma questão muito importante, a relação com as autoridades civis. E é um assunto que para nós até hoje é um assunto a ser discutido. Qual que é a minha responsabilidade diante da lei de Deus e diante da lei civil, a lei dos homens? Vamos falar assim, até que ponto o cristão deve obedecer ao Estado? Até que ponto as leis humanas são relevantes para nós? E nós chegamos aqui. Inclusive, Paulo trata a mesma questão em Romanos 13, do versículo 1 até o 7. E Jesus dá a resposta que todo mundo já até decorou, às vezes não lembra que está aqui em Marcos 12, que é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então o cristão vive obedecendo às autoridades civis, obedecendo às leis humanas e obedecendo a Deus ao mesmo tempo. E não há necessidade de desrespeitar essas leis. E daqui não é um tema tratado aqui em Marcos, mas a menos que a lei humana vá contra a lei de Deus, eu devo obedecer os dois. Vamos lembrar que quando Pedro vai dizer lá no livro de Atos, mais vale obedecer a Deus do que os homens,
Ali eu tinha a proibição de pregar o evangelho. Aí Pedro fala, não posso mais obedecer. Mas não há nenhum problema em pagar imposto para a coroa, então dar a César o que é de César, e obedecer à lei de Deus, dar a Deus o que é de Deus. Tá? Respondido aqui em poucas palavras, apesar que tem muito mais o que discutir dentro da ética cristã. No versículo 18 até o versículo 27, temos agora uma pergunta sobre a ressurreição. Pessoal, os fariseus, eles só acreditavam na Torá, só de Gênesis até Deuteronômio, só os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, aliás, os fariseus não criam na ressurreição, eu misturei aqui, vamos de novo. Os fariseus não acreditavam na ressurreição, os saduceus só acreditavam na Torá, né, só nos 5 primeiros livros. E a história que eles contam aqui da mulher que casou e o versículo 20 até o 22, confere na sua Bíblia aí. Eram 7 irmãos, o mais velho casou, não deixou filho, o segundo casou com a viúva, morreu sem deixar filhos. Essa história não era verdade, né? Foi contada por eles para tentar demonstrar para Jesus que seria um absurdo crer na ressurreição. O modo como Jesus responde deixa claro o desconhecimento deles acerca da ressurreição e da vida após a morte. Quando Jesus vai deixar claro que a próxima vida não é como essa aqui, que eles não conhecem a lei de Deus, que eles não sabem o que vem depois da morte e que não entendem o que é essa ressurreição. Bom, versículo 28, temos o mandamento mais importante. Qual o maior dos mandamentos? E aqui eu vou do versículo 28 até o 34. Jesus resume a lei citando Deuteronômio 6, versos 4 e 5 e Levítico 19, 18. Aqui ele vai mostrar que o amor de Deus e que o amor aos demais, aos irmãos, são importantes e são indissociáveis. Cuidado, Jesus não é da turminha do não julgueis. Jesus não é da turminha do mais amor, por favor, tá? Jesus não é da turminha do ame mais, julgue menos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, vamos pensar nos 10 mandamentos? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, adora outro Deus? Busca outro Deus? Quem ama ao seu irmão, assim como ama a si mesmo, cobiça a mulher do próximo, rouba o próximo, mata o próximo? Então, na verdade, eu tenho toda a lei sendo cumprida a partir da prática do amor tanto a Deus quanto a amar os irmãos como se fosse a mim mesmo. Então aqui muita gente interpreta errado. Ah, Jesus é amor, então eu só quero amar. Quero sair amando todo mundo. Calma, põe uma vírgula aí. Jesus está dizendo que quem tem um amor sincero a Deus não vai pecar contra Deus. Quem ama de igual modo o seu irmão não vai pecar contra o seu irmão. Então eu tenho toda a lei cumprida a partir de um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tem referência aqui para vocês lerem durante a leitura de vocês. Lembra que o nosso projeto é de estudo e leitura. Aqui nessas lives, que hoje excepcionalmente é uma gravação, eu comento com vocês os versículos e vocês leem em casa depois e o que vai melhorar, aprofundar a sua leitura, tá bom? Referências, Romanos 13, de 8 a 10, Gálatas 5, 14, Tiago 2, 8, 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Terminando o capítulo 12, estamos nos versículos 35, versos 35, 36 e 37. E Jesus faz uma pergunta que os líderes não conseguem responder. O ponto aqui é o seguinte, o Messias era para ser um descendente de Davi,
Sendo um descendente, ele é menor que Davi. Só que o próprio rei Davi, Salmo 110, versículo 1, chama o Messias de meu Senhor. Portanto, o Messias é mais importante que Davi. Como pode um filho de Davi ser mais importante que Davi? E aqui Jesus faz outra advertência, que vai fazer sentido lá em Marcos 14, 62. Confere lá o versículo. Mas que, mais uma vez, as autoridades judaicas não sabem com quem eles estão lidando. Não entendem quem é o Cristo que está na frente deles. Não entendem o que está acontecendo aqui. Para finalizar, o capítulo 12, temos aí os versos 41 até o 44, que fala da oferta da viúva pobre, também narrada em Lucas 21, versos 1 ao 4 em Lucas, e aqui Marcos 12, 41 até o 44. O que chama a atenção dos discípulos é o seguinte: as viúvas eram muito exploradas. Muitos fariseus, muitas autoridades da época exploravam essas viúvas para trazer algum tipo de segurança moral, cobrava para fazer oração, muitas vezes se aproveitavam de várias maneiras, tá? Até cobrar para fazer oração mais longa era mais caro, essas coisas. E o que chama a atenção é que Jesus não tenta explorar, ele não tenta humilhar, subordinar essa mulher. Ele fala, essa viúva deu mais do que todos. Qual que é a grande lição ali? Não é dar todo o dinheiro, e muita gente às vezes quer tirar uma oferta e usar esse versículo aqui. Eu não vejo que é errado fazer isso, mas eu posso dar outro foco. Aquela viúva, ela coloca o amor a Deus em prática, quando ela espera que Deus a alimente, seja com aquelas poucas moedas, seja sem nenhuma moeda. E na adoração a Deus, ela coloca a confiança, a ponto dela colocar aquele dinheiro lá, que era o que ela tinha, voltar para casa sem nada e confiando que não vai faltar, porque Deus é quem vai abençoar. Então eu tenho a prática da fé e a prática do amor a Deus a partir daquela questão. E ali Jesus sentado, assiste aquela cena e reconhece que a viúva deu oferta maior do que todos. E falei para vocês que esse tipo de perfil, né, que é o de ser viúva, era muito explorada pelos fariseus. E ainda assim aquela mulher não perdeu a fé em Deus. Também é um ponto que nós podemos explorar ao estudar o texto. Muitas vezes nós somos frustrados com a liderança e nos frustramos de volta com Deus, que é o alvo da nossa adoração. E aqui não, ela continua sendo fiel e leal a Deus a ponto de chamar a atenção de Jesus com a sua oferta. Bom, pessoal, com isso, nós chegamos ao final do capítulo 12. Espero que você tenha gostado de mais esse comentário bíblico. Faço o convite para que você faça parte dessa comunidade de estudo e leitura bíblica. O primeiro link na descrição desse vídeo, ela é do meu curso teológico. Se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento teológico, faça parte desse curso. As aulas são ao vivo, sexta-feira, claro, exclusiva para os alunos matriculados. Eu estou estudando todas as matérias da graduação em teologia e um livro da Bíblia por mês. Aqui nessa leitura, até que eu quis estudar Marcos inteiro com vocês, mas eu não vou fazer isso com a Bíblia inteira nesse momento de estudo e leitura. Tá? Tanto é que eu já até divulguei, o nosso próximo tema aqui do sábado à tarde vai ser o Salmo 119. Vamos estudar todos os 176 versículos do Salmo 119. No meu curso, estamos estudando na sequência bíblica todos os livros da Bíblia. Autoria, data, momento histórico, objetivo do autor, público-alvo, tudo. E estudando todo mês uma matéria do seminário teológico. Você paga R$20 por mês, tem acesso a esse estudo do livro da Bíblia, estudo de uma matéria do seminário teológico
e ainda um grupo de WhatsApp de alunos em que você pode me fazer perguntas. É como se você tivesse a mim como um professor de plantão para te ajudar. Então, na descrição desse vídeo, o primeiro link, ele é para que você conheça o meu curso teológico, aula sexta-feira, ao vivo, pagando R$ 20 por mês. O segundo link é o da comunidade de estudo bíblico. Esse não paga nada, que é esse momento aqui de sábado à tarde que você está assistindo essa gravação. Lembrando que sábado à tarde é ao vivo, mas excepcionalmente essa está sendo uma gravação. Então é isso. Obrigado por ter participado. Semana que vem nós voltamos com os capítulos 13 e 14 do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos. Quem se interessou, desde já, seja muito bem-vindo ao meu curso teológico e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.